No mais recente capítulo da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os acontecimentos se desdobram de forma rápida e violenta. No norte do país, os soldados de Vladimir Putin avançaram em uma nova frente, buscando estabelecer uma zona tampão na fronteira. Enquanto isso, na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país, as forças ucranianas enfrentam uma batalha defensiva feroz para manter suas linhas contra o avanço russo. Neste contexto de tensão e conflito, as consequências são devastadoras, com ataques aéreos e terrestres deixando um rastro de destruição e morte. A população civil vive sob constante ameaça, com a possibilidade de novos cercos e bombardeios. À medida que a situação se agrava, surge a preocupação com o desfecho dessa guerra, que já se estende por anos. Enquanto os líderes políticos buscam estratégias para conter o avanço inimigo, a comunidade internacional observa com apreensão, temendo o pior. Neste vídeo, exploraremos os recentes acontecimentos na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, examinando as motivações por trás dos conflitos, as estratégias em jogo e o impacto devastador sobre a população civil. Enquanto a batalha se intensifica em Kharkiv e outras regiões, o espectro de um cerco iminente paira sobre a cidade, aumentando o temor entre seus habitantes. Os avanços russos buscam não apenas estabelecer uma zona tampão na fronteira, mas também desviar as forças defensivas ucranianas de outras partes da frente de batalha, incluindo a estrategicamente importante região de Donetsk. Com a escalada dos confrontos e a persistência dos ataques, a comunidade internacional se vê diante de um dilema crescente. Enquanto a nova ajuda prometida pelas potências ocidentais ainda não chega, o conflito ameaça se prolongar, com consequências cada vez mais catastróficas. Neste contexto sombrio, o povo ucraniano enfrenta uma luta desesperada pela sua sobrevivência e pela defesa da sua soberania. Enquanto isso, o mundo observa, angustiado, os desdobramentos dessa guerra que parece longe de um desfecho pacífico. A situação na guerra entre a Rússia e a Ucrânia atingiu um ponto crítico, com um avanço significativo das tropas russas no norte de Kharkiv. Este recente desenvolvimento coloca em xeque as capacidades defensivas ucranianas e gera questionamentos sobre a preparação e liderança militar do país. Neste contexto tenso, milhares de civis estão fugindo para Kharkiv em busca de refúgio, enquanto as forças ucranianas lutam para repelir o avanço russo. A ofensiva recente representa um dos maiores ganhos territoriais da Rússia desde o início do conflito, levantando preocupações sobre o desfecho desta guerra prolongada e devastadora. Com o ministro interino das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, emitindo um aviso claro: se o Ocidente optar por entrar em confronto direto pela Ucrânia, a Rússia está pronta para enfrentar essa situação no campo de batalha. Essas declarações intensificam o clima de tensão que já permeia a região, especialmente após o presidente francês, Emmanuel Macron, não descartar a possibilidade de enviar tropas ocidentais para a Ucrânia. O Kremlin alertou repetidamente sobre os perigos de tal movimento, até mesmo evocando a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Enquanto isso, negociações de paz estão programadas para ocorrer na Suíça, sem a participação da Rússia, o que Lavrov comparou a um ultimato direcionado a Moscou. Essas declarações de Lavrov vêm em um momento crucial, em que o espectro de uma escalada militar na Ucrânia paira sobre a comunidade internacional. Com o aumento das tensões e a retórica beligerante de ambas as partes, o mundo se vê diante de um cenário potencialmente explosivo, no qual qualquer movimento em falso pode desencadear consequências desastrosas. A exclusão da Rússia das negociações de paz na Suíça aumentou ainda mais a sensação de isolamento e desconfiança por parte de Moscou. Para Lavrov, essa situação equivale a um ultimato injusto e desrespeitoso. No entanto, enquanto as palavras duras são trocadas e as ameaças são feitas, a população civil na Ucrânia continua a sofrer as consequências devastadoras deste conflito prolongado. O desfecho desta crise não afetará apenas os interesses geopolíticos das grandes potências, mas também terá um impacto significativo na vida das pessoas comuns que estão presas no meio dessa luta por poder e influência. As palavras firmes de Sergei Lavrov refletem a determinação do governo russo em proteger seus interesses na região, mesmo diante da possibilidade de uma escalada militar. O impasse político e diplomático parece longe de uma solução, deixando a população ucraniana em uma situação cada vez mais vulnerável.
À medida que o mundo enfrenta essa crise geopolítica, é crucial buscar caminhos para a desescalada e o diálogo construtivo entre todas as partes envolvidas. O futuro da Ucrânia e a estabilidade da região dependem da capacidade de encontrar uma solução pacífica para este conflito. Além das tensões entre a Rússia e o Ocidente, é importante destacar o impacto que esses acontecimentos têm sobre a população ucraniana e as comunidades locais afetadas pelo conflito. Milhares de civis estão presos em uma situação de grande perigo e incerteza, enfrentando bombardeios, deslocamentos forçados e privações de recursos básicos. Enquanto o mundo acompanha os desdobramentos políticos e militares, é fundamental manter o foco na situação humanitária no terreno e na busca por formas de prestar assistência e proteção às vítimas desse conflito. A comunidade internacional tem um papel crucial a desempenhar na oferta de ajuda humanitária e no apoio a AOS esforços de mediação para alcançar uma solução pacífica e duradoura. Deixe o like e se inscreva no canal. E não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. Até breve!